Eleitos do Senhor, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Muito obrigada por cada um de vocês que está aqui, que vai assistir esse vídeo, vocês que estão chegando novos no canal. Esse canal eu falo da forma prática dessa nova realidade, dessa revelação em graça. E eu quero compartilhar com vocês sobre o meu momento que eu descobri que a graça não é uma doutrinação. Então, quando eu observei como eu faria com os meus filhos, como é que eu transmitiria essa revelação para os meus filhos. E para minha surpresa, eu descobri que eu não transfiro esse conhecimento no sentido, eu injeto no meu filho a revelação da graça de Deus. Isso quem faz é Deus. E cabe a Ele, no momento certo, trazer essa revelação para os meus filhos. Todo do meu viver anterior tinha uma doutrinação, uma cartilha. E agora, como falar para esse filho sobre a graça, sobre essa revelação? E também, como faço para desfazer o que eu falava? Todo aquele medo que era lançado sobre nós como pais, claro que naturalmente os filhos também recebiam este medo. E a criança ficava ali, olha, não faz isso que Deus, castiga, que Deus vai pesar a mão. E agora, em graça? Como é esse desafio? Isso eu vivo diariamente, Como mãe, eu até busquei na época, alguma informação sobre literatura com a revelação em graça, falando desse, mas não tem. Não tem assim, de forma didática, para a gente transmitir, porque a cabeça é uma cabeça ainda de sistema, de fazer uma doutrinação, passar aquele conhecimento. Bom, irmãos, como nós passamos, como nós transmitimos essa revelação, como é que nossos filhos verão que nós somos somos eleitos do Senhor, filhos amados, filhos escolhidos antes da fundação do mundo, pelo nosso exemplo. Em graça você não doutrina ninguém. Em graça você não diz o que o seu filho tem que fazer. O seu filho, a sua filha, vê o seu proceder e vê ali, através do que você está vivendo, porque como você vai desfazer, como você vai falar, para o seu filho, se você ainda está num processo de aprendizado. Então, o maior exemplo é você ser esse filho eleito, reconhecer para o seu filho, que eu acredito que muitos pais, com filhos adolescentes, tinha a religião como um salvaguarda, uma religião que segurava o filho. E agora, você que não está indo, não participa de nenhuma religião, e esse filho fica como? Esse filho, claro que como você, a princípio fica perdido. Fica perdido sim, com tanta novidade. Poxa, meu pai vivia, minha mãe vivia dentro da igreja e agora... E você também está se descobrindo. Mas o maior presente é você trazer esse filho para perto de você e falar, olha, meu filho, reconhecer, Olha, eu fazia algo, eu não tinha esse entendimento. No íntimo, algo me dizia que não era assim. Mas eu não tinha. Mas agora que eu recebi a revelação, nós somos livres. E você trazer essa liberdade, que não é libertinagem, liberdade para seu filho, para sua filha, para juntos crescerem. E toda a família, como as crianças, tinham o hábito, nós tínhamos a rotina de estar no templo religioso. E como é isso? Então, você é o maior exemplo do seu filho. Você é o maior exemplo desse amor, dessa graça de Deus. E eu até costumo usar um exemplo que eu vejo, Imagina se seu filho está com 14 anos, Ele chega em casa e fala, olha, eu decidi fazer uma tatuagem, eu decidi fazer... E até então era tudo muito, muito certinho, Tudo ali. E você vai falar, filho, calma, alto lá, calma, pense um pouco. Não é assim, calma. Você tem que refletir sobre essa atitude, sobre essa ação que você está querendo tomar. E às vezes nós vemos homens e mulheres eleitos tendo um comportamento de adolescente, fazendo coisas. E aí o seu filho, que é o adolescente, está confuso. Ele não entende essa graça. E o que ele fala? Eu preferia meu pai
e minha mãe, na época que eles frequentavam um templo religioso. E isso é doído, porque enquanto você estava cativo, preso, você era temente a Deus, né? Tinha um amor. E quando vem a revelação, né? Aquela carne que ativa. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Porque se nós não conhecermos, nós vamos padecer. Digo nós, assim, os espíritos, né? Que às vezes você vê que são espíritos eleitos, mas que errou o alvo e continua nessa prática, né? E traz muita confusão para si e para quem está ao seu redor. O seu filho, a sua filha precisa ver que agora você é mais sóbrio do que nunca, porque antes você era um desequilibrado, uma desequilibrada, uma pessoa que, quando eu falo de desequilíbrio, imagina uma balança, né, um peso. Então você era totalmente desequilibrado. Agora você precisa trazer esse equilíbrio para o seu emocional, esse equilíbrio para o seu espiritual, que muita coisa que a gente quer praticar ainda vem, né, de uma rotina religiosa e a gente quer trazer para a graça. Mas o mais importante é você saber que em graça não é doutrinação. A doutrinação de que, olha, vai ser assim, 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 assim. Não, olha, a criança vai vir, vai passar pela classe e tal. Não é assim. Agora, como a gente também tem poucas literaturas, não tem poucas, né, ou quase nenhuma. A gente vê mais pelos irmãos que têm maior experiência aí na caminhada, né, nessa jornada, mas a gente ainda não tem. Então você tem que ser o maior exemplo de paz, de reino de Deus na terra, sabe? Você para o seu filho olha, assim, mas pai, para gerar curiosidade por parte do seu filho, né, para sua filha, mãe, mas me explica, por que você não quer ir mais? Por que agora? Então, a princípio, vem aquela revolta inicial, porque ninguém gosta de ser enganado. Então, quando você recebe a revelação, você descobre que você foi enganado. Você foi levado, você fez coisa, você praticou coisa, você fica com vergonha, né? Realizado, feliz pela conquista de ser o filho eleito, de ter recebido a revelação, mas revoltado na carne, né? Por ter sido enganado por homens. Tá, mas e aí? Agora que é o momento de você trazer esse equilíbrio, porque os seus filhos, a sua família, a sua esposa estão olhando. E você é a maior referência, a carta viva, né, desse amor de Deus. Então, que você, que eu, né, todos que estão nos assistindo, comece a olhar para este filho, essa filha. Ele pode ser um eleito, e ele está olhando o proceder de um eleito, de uma eleita. Então, se você errar o alvo, naturalmente que ele vai levar a sã doutrina, né, o conhecimento, a revelação da graça de Deus, uma vida dissoluta, uma vida sem temor. E Deus, Ele é nosso Pai, Ele é Pai dos Espíritos. Imagina, né? Seu filho descobrir que é um eleito através do seu proceder e falar assim, pai, eu estou entendendo, mãe, eu estou entendendo sobre esse evangelho traz paz, esse evangelho traz alegria. Eu nunca vi vocês sorrindo e eu estou vendo, eu nunca vi vocês se abraçando, eu sempre via vocês muito tenso, e muito obrigada por não me obrigar a estar mais em nenhum lugar, não me condicionar. Claro, irmãos, aqui eu não quero abrir precedentes para que o filho ali, adolescente, né, venha fazer, não, você está sob a tutela do seu pai tem autoridade sobre a sua vida até você se tornar maior de idade. Então, mas esse pai, enquanto estiver com esse filho, que sejam dias prazerosos, dias de alegria, dia de festa, dia de realização, dias de paz. Que eu acho que é isso que essa geração que se encontra tão perdido nas suas emoções precisa, de homens e mulheres que tragam paz. Assim é. Graça e paz.